Então, boa noite, meninas. Obrigada por voltarem na nossa terceira aula, que está linda, maravilhosa, com uma profissional nota 10. Como uma voluntária fala, uma fera, uma fera de profissional. Ela é a doutora Flávia, ela é uma médica geriatra, ela é paliativista, ela trabalha no CTI do Hospital Nossa Senhora das Graças. Mas o que mais importa é que ela é uma médica compassiva. Ela tem um olhar maravilhoso, ela tem um coração que eu me encantei desde o dia que a conheci. Então, eu vou deixar com vocês a doutora Flávia. Eu agradeço, Paola, as palavras aí tão gentis. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Peço desculpas aí um pouquinho do atraso por problemas técnicos aqui no meu computador, mas vamos começar, né? Eu vou abrir aqui, Paola, o meu slide, porque eu vou precisar ler algumas coisas, então qualquer coisa aí eu vou estar fora dessa tela, você me chama, tá bom? Então, eu agradeço novamente o convite e quando a Paula me pediu para falar desse tema de comunicação, eu fiquei muito em dúvida em como que eu ia abordar esse tema com vocês, né? Já que nós temos aqui, dentre os voluntários, né? Eu acredito que a maioria não sejam pessoas dentro da área da saúde, né? São pessoas leigas, que a gente chama leigo, o que não é o profissional de saúde, né? Então, eu fiquei muito na dúvida de como que eu ia abordar esse tema, se eu ia usar uma linguagem técnica, se eu não ia, e eu acho que é importante a gente fazer um misto das duas coisas. Então, a minha ideia aqui é explicar como que a comunicação deve ser feita pelo profissional de saúde para o paciente, para os seus familiares, e como que nós aqui, fora da área da saúde, né, os voluntários ou com pessoas da nossa família, algumas dicas para como que a gente pode estabelecer uma comunicação melhor para esses pacientes que estão em cuidados paliativos. Pode passar, Paola, por favor. Então, gente, pode passar o primeiro. Não, volta um. Isso. Vocês devem ter aprendido, acredito, né, na aula da Adriana da semana passada, sobre os conceitos fundamentais do cuidado paliativo. Então, é claro que eu não vou estender esses tópicos aqui, que já foram abordados na primeira aula, mas eu acho que é importante a gente sempre relembrar alguns conceitos, porque aí a gente vai pegar o gancho da comunicação. Então, lembrando, qual é a definição da Organização Mundial de Saúde para cuidado paliativo? Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, qualquer um, né, adulto, criança e de suas famílias, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento das doenças e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. Então, esse é o nosso conceito, e lembrando que a comunicação ela está presente dentro disso tudo que a gente falou. Próximo. E aí, gente, uma das realidades mais difíceis na qual os profissionais de saúde se deparam é que, apesar dos melhores esforços, alguns pacientes morrem. Embora não seja possível muitas vezes alterar esse fato, né? Muitas vezes a morte ela é inexorável. É possível ter um efeito significativo e duradouro sobre a maneira pela qual o sujeito vive até o momento de sua morte, a maneira pela qual a morte acontece e as memórias que ficam para a família, né? Então, em cuidado paliativo, a gente usa muito esse termo, né? É uma estrada que todos nós vamos percorrer. Qualquer um de nós vai passar por essa estrada, seja ela curta, seja ela longa. E essa estrada, ela pode ser uma estrada de terra toda esburacada,
ou pode ser uma estrada linda, novinha, toda pavimentada, né? Então, é nisso aí que o cuidado paliativo vai ajudar, é a gente percorrer esse caminho da melhor maneira possível. Próximo. Relembrando alguns conceitos de novo, né? O cuidado paliativo ele não é um diagnóstico, ele é uma abordagem, né? Ele é um modo de tratar, é um conjunto de medidas e ações a serem implementadas para aquele paciente. Outra lembrança importante, a gente sempre pensa em cuidado paliativo em paciente com câncer, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que tirar, né? É um conceito errado. Todos os pacientes com doenças crônicas, qualquer uma, doentes oncológicas, são pacientes com câncer, doenças neurológicas, doenças do coração, doenças do pulmão, HIV, um monte de outras doenças que são consideradas crônicas, o paciente se beneficia do cuidado paliativo, ainda que ele não esteja próximo à terminalidade, né? O cuidado paliativo sempre busca o alívio da dor e o alívio dos outros sintomas, e também busca oferecer o apoio para que o paciente viva o mais ativamente possível. Próximo. Esse gráfico, gente, acredito que a Adriana tenha mostrado para vocês na última aula. Esse gráfico é uma coisa super importante da gente entender quando a gente fala sobre cuidado paliativo. Vocês estão vendo aí no comecinho do gráfico à nossa esquerda? O que esse gráfico mostra para mim? Ele mostra para mim como é a curva, como é uma evolução de uma doença crônica. Então, no comecinho à esquerda, no momento do nosso diagnóstico, né? Quando eu tenho o diagnóstico de uma doença crônica, eu tenho normalmente uma série de tratamentos a serem propostos para esse paciente, né? Então, a parte azul mais clara são os tratamentos propostos para um doente quando ele tem um diagnóstico de uma doença crônica. Pode ser quimioterapia, cirurgia, remédio, antibiótico, fisioterapia, um monte de coisa, dependendo de cada doença, vai estar indicado para aquele paciente no momento do diagnóstico. À medida que aquela doença vai evoluindo, que eu vou caminhando no tempo, eu vou diminuindo a indicação dos meus tratamentos modificadores. Como eu falei, das quimioterapias, dos remédios, das cirurgias, dos procedimentos invasivos. E cada vez mais eu vou aumentando a necessidade dos cuidados paliativos, que é essa parte do gráfico que a gente vê em azul aí, médio, né? Até chegar o momento da morte, que é essa faixa azul mais escura. Então, vejam bem, à medida que o meu tratamento modificador diminui, né, as possibilidades diminuem, eu aumento a necessidade e a importância do cuidado paliativo para o meu doente. E onde que entra aí a minha comunicação? O tempo inteiro, né? No momento do diagnóstico, o meu planejamento, ele precisa ser muito bem comunicado e explicado para esse paciente, para que quando chega nesse momento do gráfico, né, aí mais perto da nossa coluna escura, que é o momento mais próximo à terminalidade, isso tudo esteja bem compreendido, né? Então, aqui, lembrando que nós vamos falar das duas coisas, da nossa comunicação com os nossos pacientes, né, enquanto voluntários, e também da comunicação da equipe de saúde a esse meu paciente com doença crônica, tá? Então, esse gráfico é uma coisa que vocês provavelmente verão em outras aulas, né? Às vezes pode ser difícil da gente entender nesse primeiro momento, mas quando a gente compreende isso, é fácil. É uma coisa que a gente usa, inclusive, para explicar para as famílias, a gente desenha no papelzinho, assim, igualzinho tá aí, e é um modo de fazer esse entendimento mais simples, tá? Mas se tiver alguma dúvida, depois a gente volta ali. Próximo, por favor. Então, por quê? Né, que a comunicação ela é tão importante no cuidado paliativo?
A avaliação correta e o tratamento dos sintomas, o trabalho em equipe e a comunicação adequada são as bases da prática paliativista. Ser competente em comunicação é essencial para quem atua em cuidados paliativos. Então, todos nós devemos estudar, entender e procurar, né, fazer essa comunicação adequada. E é preciso desenvolver a habilidade de perceber o invisível e o não dito para entender o sofrimento. Nós vamos explicar o que é isso. Próximo, por favor. Então, entrando propriamente dita na comunicação em cuidados paliativos. Próximo, Paola. Então, gente, o que significa comunicação? Quando a gente vai olhar lá no dicionário, vai estudar a raiz da palavra, né? A comunicação, ela vem do latim, da palavra comunicare, que significa partilhar, repartir, tornar comum. Consiste na troca e na compreensão de mensagens em que as pessoas percebem e compartilham o significado de ideias, pensamentos e propósitos. Próximo. A comunicação, gente, ela sempre vai ser de duas maneiras: a verbal e a não verbal. Na verbal, ao predomínio das palavras, do modo de expressar pensamentos, validar ideias e deixar as mensagens claras. E a não verbal se dá por meio de gestos que acompanham o discurso. Pode ser o tom de voz, o olhar, a expressão facial e corporal, e é o que dá emoção na nossa fala, né? Isso aqui é uma das coisas mais importantes para a gente estar atento no cuidado paliativo, né, na nossa comunicação com o paciente, na nossa comunicação com a família. É isso aí que é ver o que não, é ouvir o que não é dito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter essa atenção para a comunicação não verbal do nosso paciente, e a gente tem que ter atenção à nossa comunicação não verbal, né? Então, nós estamos aí diante de situações difíceis, né? Então, muitas vezes, nós vamos dizer uma coisa e a nossa expressão está falando outra, né? A gente vê até umas brincadeiras aí, uns memes na internet, né? Umas figurinhas que falam assim: a minha boca eu até seguro, mas a minha cara eu não seguro. E muitas vezes a gente faz isso mesmo, né? Então, fazer uma cara de reprovação quando alguém está dizendo alguma coisa, fazer uma cara de nojo quando a gente vê, às vezes, uma ferida muito feia, né? Então, é claro que isso é involuntário, mas nós devemos estar atentos a isso. Próximo, por favor. E é isso que eu estava dizendo, né? No cuidado paliativo, a comunicação verbal ela é insuficiente para caracterizar a complexidade da interação que acontece ali naquele momento. É necessário reconhecer as emoções e os sentimentos envolvidos, identificar não só o que significam as palavras, mas também o que o paciente ou família, né, emite a mensagem que sente, né? Então, não é só a palavra. É o gesto, é a expressão, né? Próximo, por favor. Então, gente, como a equipe de saúde deve comunicar para o meu paciente? Próximo. Primeira coisa, eu acho isso, eu falo com muita tranquilidade porque eu estou fazendo uma autocrítica também, né? Eu não estou falando mal dos coleguinhas, não. Estou falando mal, entre aspas, da equipe de saúde, né? Na grande maioria das vezes, o profissional de saúde, ele não sabe comunicar. Muitas vezes, não é culpa dele, não, gente. Isso, né, o cuidado paliativo, a boa comunicação com o paciente, infelizmente, ela não é uma coisa ensinada nas faculdades, né? Então, assim, eu já tenho aí mais de 20 anos de formado. Então, tudo bem, a minha formação é uma formação que agora já está antiga. Mas, desde aquela época até hoje, a gente vê algumas coisas muito pontuais na formação dos nossos profissionais, né? Médicos e não médicos.
Então, ensinar uma comunicação empática, ensinar o que é cuidado paliativo, é uma coisa que está incipiente, ela está começando agora, né? Então, o profissional é que tem que correr atrás e buscar quando ele sente essa necessidade no seu dia a dia, mas não é uma coisa ensinada, né? Então, é difícil mesmo. Então, mas como que a gente pode fazer para o nosso paciente uma boa comunicação em cuidados paliativos, né? Então, primeira coisa, quando eu vou comunicar uma doença crônica, um diagnóstico, uma má notícia, ela sempre é uma conversa difícil. O nosso sucesso, gente, o sucesso do profissional, ele é medido em ações positivas, né? É assim, olha, o paciente melhorou, seu familiar vai ter alta, deu tudo certo a cirurgia, vai sair da UTI, está curado, melhorou. É isso que é o nosso sucesso, é isso que as pessoas entendem como uma coisa boa, né? Nossa, aquela doutora é boa demais, salvou meu pai, né? Aí isso a gente escuta e fica muito feliz nessa quando isso acontece. Mas isso não acontece todas as vezes, né? É isso tudo que nós estamos conversando sobre cuidado paliativo. Então, quando eu estou diante desse insucesso, entre aspas, né? Não é fácil para o paciente e a família ouvir, mas também não é fácil para a gente dizer, né? Então, quando eu vou dar uma notícia difícil, eu tenho que seguir alguns passos, né? E tenho que ter ideia do que está pela frente. Então, toda vez que eu me deparar com essa situação, eu tenho que me preparar para uma conversa difícil. Primeira coisa, eu tenho que explicar da maneira clara para o meu paciente o que está acontecendo. Então, eu tenho que evitar, normalmente, uma linguagem técnica. Eu tenho que tentar falar da maneira mais simples possível para aquele paciente entender, né? Eu vou falar com o paciente de uma autoescolaridade, que é da área de saúde, eu vou usar um termo. Para uma paciente que é lá da zona rural, analfabeta, que nunca vem na cidade, eu não posso usar o mesmo termo, porque ela não vai me compreender, né? Então, a linguagem adequada, dentro do que o paciente entende, dentro da realidade dele, eu tenho que ter na minha frente as informações corretas, eu tenho que saber a história e a evolução do meu paciente, né? Então, não adianta nada eu chegar, nunca vi o paciente, estou lá de plantão, tem uma notícia difícil para eu dar para a família, eu não estudei nada daquele caso e vou lá conversar sobre aquilo. E aí, quando a família me pergunta, mas o que aconteceu, como que piorou, qual que é o planejamento, o que nós vamos fazer, eu não sei falar nada daquilo. Está errado, né? Então, o preparo, o estudo para a conversa, ele é muito importante. Eu tenho que reservar para essa conversa um tempo correto, né? Eu tenho que tentar, na medida do possível, evitar interrupções. Então, muitas vezes, a gente tem que ter conversas em lugares desfavoráveis. Muitas vezes, eu vou conversar com um paciente ou com uma família no corredor do hospital, né? Mas, mesmo dentro de um ambiente mais desfavorável possível, eu tenho que tentar fazer isso da melhor maneira. Então, eu aviso ali o enfermeiro, ó, espera um pouquinho, não me interrompe não, que eu vou ali ter aquela conversa, né? Se eu estiver dentro de uma sala, do meu consultório, um lugar mais confortável, vou fechar minha porta e vou avisar que eu não preciso ser interrompido, né? Eu tenho que reservar o tempo correto, tanto para eu explicar, quanto para eu ouvir essa família e esclarecer as dúvidas. Então, se naquele momento eu estou de plantão no meu hospital e eu tenho 5 minutos para conversar, porque eu tenho que atender o outro ali que está passando mal, que está grave, não é a hora de eu explicar. Então, eu vou lá resolver o problema primeiro e depois, quando eu tiver mais tempo, eu vou voltar para conversar, porque senão não vai dar certo, né? Então, estar disponível para escutar. Observar as mensagens não verbais, que é isso que a gente já viu, né? Ouvir o que não é dito. Então, se eu explico, né? Pergunto para a pessoa, você entendeu o que eu estou te explicando? E ela até fala que sim, mas você vê na carinha da pessoa
que tem ali um ponto de interrogação, que ela não entendeu nada que falou, que ela tem dúvida, né? Então, a linguagem não verbal, e a gente sempre tem que estar atento, né? Acolher e validar as emoções e evitar invalidar, né? Então, o que, que é isso? Eu acabei de dar uma má notícia, eu acabei de contar uma coisa difícil. Tem gente que vai xingar, tem gente que vai chorar, tem gente que vai espernear, cair no chão, já vi isso acontecer. Tem gente que fica muda, tem gente que simplesmente vai virar as costas e sair com raiva. E o que, que a gente faz diante disso? Nada, né? A gente tem que dar para aquela pessoa. É claro que se a pessoa te pede uma acolhida, você vai dar. Mas eu digo o seguinte: você tem que aceitar e estar preparado que essa reação negativa pode acontecer. E aí é dar o tempo para a pessoa. Então, se a pessoa está em pranto, chorando, esperneando no chão, desesperada com aquilo ali, tem que dar o tempo, né? Você tem que dar o tempo para aquilo ali internalizar, para ela entender, e num segundo momento você fazer uma outra abordagem acolhedora, né? E evitar, é isso mesmo que eu estou falando. Então, a pessoa acabou de receber uma notícia, está lá em pranto, chorando. Adianta eu falar com ela, não fica assim não, não chora não, não deixa o outro ver que você está triste não, né? Que é isso, enxuga assim, engole choro, não pode, né? Eu não posso fazer isso, né? Isso eu estou fazendo um desserviço à minha comunicação quando eu falo dessa maneira. E uma coisa que a gente pode fazer naquele momento é o toque afetivo. O que, que é o toque afetivo, gente? Nem todas as pessoas estão abertas ao nosso toque, nem todas as pessoas se sentem confortáveis com isso. Então, tem uma maneira certa até da gente fazer. Então, se está ali com a mão em cima da mesa, você pode tocar a mão da pessoa, e às vezes, se ela quiser continuar, ela habitualmente aperta a sua mão, né? Se você estiver em pé, você pode fazer um toque no ombro da pessoa. E aí, você vai ver se a pessoa sente a vontade disso ou não. Tem pessoas que vão pedir um abraço, e se você estiver confortável para isso, você dê o abraço, né? Mas você não sai pegando na pessoa, pega na perna, abraça sem ela querer, isso é uma coisa inadequada, né? Então, o toque na mão, o toque no ombro, ele é sempre mais adequado, e a partir deste momento, a pessoa te dá a mensagem se ela quer continuar com aquilo ou não. E é claro, se você se sentir confortável para isso. Próximo. Existem algumas ferramentas que a gente chama, que são muito utilizadas para os profissionais de saúde entenderem como a gente faz essa comunicação. É como se fosse um passo a passo, é como se fosse uma receita, igual uma receita de bolo, que eu sigo, que tem que estar mais ou menos na minha cabeça, disso tudo que eu falei para vocês, né? Então, tem uma série de dicas e de instrumentos que são importantes para ensinar a gente a fazer isso. E um instrumento que a gente tem importante é esse que chama ferramenta Spikes, né? E essas ferramentas, né, são importantes porque elas nos ajudam a lembrar. Essa aqui, ela não é tão boa porque spike é uma palavra em inglês, né? E aí ela pega a primeira letra, né? E vai fazendo palavras para lembrar, né? Então é um lembretezinho. Então, como ela está em inglês, a gente não consegue traduzir bem para o português, mas o pessoal conseguiu usar alguns truquezinhos, né? E o que, que é isso? É para eu lembrar o que, que eu tenho que fazer, né? Para conduzir a minha comunicação de uma maneira correta. Então, em Spikes, né? Em inglês é o setting up. Então, eles traduziram mais ou menos como sentar. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que preparar o meu ambiente, se possível tranquilo, se possível planejado, se possível põe meu paciente assentado, por isso que o sentar é disso, para a gente lembrar. Eu ponho meu paciente assentado, né? No melhor dos mundos, numa sala tranquila, que eu fecho a porta, que ninguém vai bater naquela porta, ninguém vai me atrapalhar.
e vou conversar com tranquilidade com aquele paciente, né? É o momento de eu sentar o paciente, conversar, entender o que ele quer ou não quer saber. Isso eu esqueci de falar antes, mas é uma coisa importante, né? Tem pessoas que querem saber tudo da sua doença, tem pessoas que não querem saber. E a gente tem que respeitar, né? E aí é esse momento que eu vou usar para entender onde que meu paciente está, né? Se ele quer, se ele não quer, o que ele sabe, enfim, né? O P, eles traduziram por percepção. É isso, né? Você vai ver até que ponto o paciente tem a consciência, ele percebe a gravidade, percebe a sua doença, percebe a sua situação, né? E aí é o momento de, se ele está entendendo errado, da gente corrigir, né? O I ficou uma tradução ruim, né? Que invitation em inglês é convidar, convite, né? Então eles traduziram por invitar, que é convidar o paciente a entender sobre a sua doença, o que ele quer saber, né? Um pouquinho do que eu já falei, como que ele está se sentindo, as suas expectativas. O K é de conhecimento, né? Conhecimento da informação, que aí é a transmissão da informação. É nesse tempo que eu vou fazer as recomendações, né? Fazer o planejamento, explicar o que nós vamos fazer, explicar o que nós não vamos fazer, né? E nesse momento, talvez seja um momento mais crítico e o um momento que a gente deve ser mais empático nessa comunicação, né? Então, essa ferramenta fala para a gente que ela dá uns truquezinhos, assim, que você vai amaciando o terreno, digamos assim, para a conversa, né? Então, você pode chegar e falar, olha, eu queria te dar uma notícia melhor, mas seus exames mostraram isso. Infelizmente, a gente precisa conversar sobre um assunto que é sério. Eu vou explicar que esse tratamento e esse não está indicado, mas nós temos aqui medidas que vão te ajudar a controlar esses sintomas, né? Então, talvez aqui seja o ponto mais difícil da conversa, né? O é de emoção, que é igual, né? A mesma palavra, que é reservado para responder às reações, às emoções, deixar o paciente entender e absorver a notícia, né? Nesse momento é o momento que você pode dar um lenço, você pode oferecer um copo d'água, né? Você vai fazer o toque efetivo, você dizer que você entende o que o paciente está dizendo. E S, que ela coloca duas palavras, né? Que é estratégia ou summary, que é estratégia ou summary, que é estratégias ou resumo, né? Então, eu vou traçar as estratégias e vou resumir para o paciente qual é o meu plano terapêutico, que é o quê? O que eu vou fazer com ele, né? Então, esse tratamento, esse sim, esse não, o que nós vamos fazer, o que nós vamos esperar. Então, é um resumo daquela conversa toda que nós tivemos. Próximo, por favor, Paula. E qual é a importância adequada, né, da comunicação nesse âmbito que nós estamos falando? Então, a comunicação adequada nos cuidados paliativos, ela acolhe as necessidades do paciente e de seus familiares, permite que o paciente participe das decisões relacionadas à sua doença. A boa comunicação não oferece cardápio. O que é isso, gente? O que é? Que coisa esquisita que é essa que é oferecer cardápio? Muitas vezes, como eu disse lá no começo, e aí, né, um pouco por, às vezes, inexperiência, um pouco por essa dificuldade que a gente tem na formação, às vezes a gente coloca decisões no colo do paciente ou da família que não deveriam ser colocadas desta maneira. O que é isso que eu vou dizer? Então, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito na minha área, que é a geriatria.
Então, às vezes, eu estou lá de plantão no pronto-socorro, vou dar esse exemplo. E chegou para mim uma paciente que é a Dona Maria. Então, a Dona Maria é uma senhora de 98 anos, que tem um Alzheimer avançado, que ela é acamada, que ela já alimenta com muita dificuldade, que ela não sai da cama mais, que ela já não reconhece as pessoas, que ela já não fala quase nenhuma palavra, que ela já tem uma escara, uma úlcera ali no bumbum, né? Então, hora que eu vejo essa paciente, eu enxergo eu estou enxergando aquela paciente ali, mas eu tenho que entender que ela não ficou assim ontem, né? Quando a gente pensa lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês, aquele gráfico azul, né, dos tratamentos e do aumento do cuidado paliativo, provavelmente esse tempo aí, esse gráfico da Dona Maria, ele tem 10, 15 anos de evolução, né? Então ela demorou 15 anos de doença para chegar nesse ponto que ela está hoje. Então, quando eu conversei com aquela família 15 anos, 10 anos atrás e expliquei a evolução e que provavelmente ia chegar um momento que a Dona Maria ia chegar lá no pronto-socorro com uma pneumonia muito ruinzinha, com falta de ar, muito debilitada. E o que a gente ia esperar nesse momento? Então, quando eu comuniquei bem com aquela família durante todo o gráfico, durante toda a trajetória da Dona Maria, quando eu estou lá, um pontinho antes da terminalidade, é mais fácil essa família compreender. Então, lembre aqui no comecinho, lá do diagnóstico, né? À medida que o tempo vai passando, eu vou tendo menos tratamento modificador, pega para mim, Paula, a parte clara, né? E muito cuidado paliativo. Então, eu consigo entender que a Dona Maria chegou para mim na parte do gráfico já muito próximo ao nosso ponto escuro, que é onde é que a Paola está apontando a setinha. O que eu tenho para ela nesse momento que vai ser muito mais benéfico? Muito mais cuidado paliativo, né? 100% de cuidado paliativo e quase 0% de cuidado modificador da doença. Então, quando eu ponho essa paciente na minha cabeça, eu penso, aonde ela está no meu gráfico? Ela está aqui, perto do azul escuro, né? Eu acho que todos conseguem ter essa compreensão. E aí, cabe a mim, ao técnico, né, ao profissional de saúde, na minha cabeça, pôr ela no meu gráfico e eu determino o tratamento dessa paciente. Então, cabe a mim, diante do tratamento que eu escolhi para ela, que eu acho mais adequado, comunicar àquela família. Então, eu não chego para aquela família e falo assim, fulano, a sua mãe que está aqui, eu conto a trajetória, eu explico esse gráfico, eu explico que ela não está aqui, isso não começou hoje, isso é uma doença de 10, 15 anos de evolução, que o organismo está cada vez mais debilitado, como eu disse, gente, na linguagem apropriada para aquela pessoa, né? E eu explico para ela que a Dona Maria não vai ter nenhum benefício se eu pegar ela, entubar, colocar na UTI, fazer um procedimento invasivo, se o rim parar, eu fazer uma hemodiálise, entendeu? Porque não cabe isso naquele momento. Essas medidas não vão trazer para ela, para a Dona Maria, nenhum benefício. Elas não vão curar a Dona Maria dos 15 anos de Alzheimer, daquele estado tão debilitado que ela se encontra nesse momento. Né? Eu estou usando esse exemplo, mas a gente usa isso para todas as doenças crônicas. Então, cabe a mim falar com aquela família da linguagem mais clara que eu puder, o que eu acho correto ou não naquela situação. E eu nunca ofereço para a família o cardápio. O que a gente brinca que é o cardápio?
É igual o cardápio do restaurante. Então, eu pego um cardápio e falo assim, eu quero uma Coca-Cola, uma batata frita, uma carne, não sei o quê, uma água, água com gelo, água sem gelo. Não é assim que a gente escolhe? E agora, eu não posso jogar no colo da família a escolha da decisão. Então, eu não chego para a família lá da Dona Maria e falo assim, aqui, ó, você quer que entuba sua mãe? Eu acho que ela está muito grave, mas você quer que entuba? Você quer que leve para UTI? Você quer que passe uma sonda? O familiar, gente, não tem conhecimento técnico para tomar uma decisão que é técnica. Então, se eu chego e falo assim, ô fulana, você quer que eu entuba a Dona Maria? Você quer que eu entube sua mãe? O que a filha vai me perguntar? Uai, doutora, se não entubar, ela morre? O que eu vou falar? Morre. Qual família, gente, qual familiar, em sã consciência, num momento de tristeza, num momento de estresse, vai chegar para o médico e falar assim, ah, não entuba não, então deixa ela aí morrer. Não vai, né? Então, é uma decisão que a gente não joga para a família, mas quando eu explico para a família de maneira clara o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que vai ser bom, o que não vai adiantar, o que vai trazer só mais sofrimento, o que vai aumentar aquela sobrevida ali em algumas horas ou alguns dias, mas às custas de um sacrifício muito grande. Na maioria das vezes, as pessoas compreendem. Dá mais trabalho? Dá. Toma mais tempo? Toma. Você tem que conversar. Chega um parente, você conversa, e chega o outro filho, pergunta de novo, você explica de novo. Dá mais trabalho do que eu pegar a Dona Maria, entubar ela e levar para a UTI. Se tem uma vaga na UTI, eu demoro 15 minutos para fazer isso. Enquanto eu demoro, às vezes, muito mais tempo para comunicar adequadamente. Mas eu tenho que fazer o que é correto, não o que dá menos trabalho, né? E eu não posso, e hoje muito, gente, a gente entende a questão da judicialização na medicina, né? É claro, todo mundo tem medo de processo, então, às vezes é uma insegurança do profissional falar isso, né? Conversar isso com a família, achando que a família vai entender de uma maneira errada, mas isso não é justificativa para que a gente não tente, não converse e não explique e não busque o que é correto para o meu paciente, né? E a boa comunicação em cuidados paliativos evita a conspiração do silêncio. O que é isso, gente? Parece nome de filme, novela, né? Mas o que é a conspiração do silêncio? É quando, na maior parte das vezes, a família, por querer poupar aquele paciente, não quer que você fale com ele sobre o diagnóstico ou sobre a doença. Então, é muito comum, às vezes, né, quando a família sabe do diagnóstico, chegar e falar assim, doutora, eu não admito que conta para minha mãe que ela está com câncer, por exemplo, porque ela não vai aguentar. Ela vai entregar e vai morrer mais rápido. Então, eu não permito, eu não quero, eu não aceito. Isso pode, gente? Não. Primeira coisa, a gente tem que entender o que o paciente quer. Tem paciente que ou não tem noção mesmo, ou não quer saber, ou é uma fuga, ou é o modo dele encarar aquilo. Então, tem paciente que não vai te perguntar, não vai querer saber, e para ele está tudo bem. Pronto. Se ele quer assim, você faz assim, né? Mas tem paciente que insiste, que quer saber, e que quando você começa a mentir, o paciente se sente muito mais inseguro, né? Ele acha que às vezes a coisa é até pior do que ela realmente é. Porque, primeira coisa, quem está doente dificilmente não percebe que está doente, né? Então, o paciente está doente, é uma coisa que está piorando, é uma coisa que ninguém fala com ele o que é uma coisa que ninguém dá para ele um nome, né? Ninguém dá para ele uma opção de tratamento. Isso gera no paciente muito mais insegurança, ele colabora menos com o tratamento, né? Ele fica mais distante da família, porque
ele percebe que tem alguma coisa errada e eles não podem conversar sobre aquilo. Ele perde a confiança na equipe de saúde, porque ele entende que a equipe está mentindo para ele, normalmente está, né? E do ponto de vista ético, gente, o dono da doença tem o direito de saber. Então, o que a gente tem que explicar para a família é isso. Olha, se ele não me perguntar, eu não vou falar. Mas se ele me perguntar, eu tenho a obrigação ética de explicar. Da maneira mais tranquila, mais suave, aos poucos, não tem problema. Mas negar ao paciente a informação, isso a gente não pode fazer. E principalmente, gente, porque às vezes a gente tira do paciente a opção de fazer algumas escolhas, né? E de vivenciar a terminalidade da maneira como ele quiser. A gente não conhece 100% de ninguém. Mal da gente, né? Então, por mais que você conheça, goste, tenha intimidade com seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, seu amigo, você não sabe o que passa 100% na cabeça daquela pessoa. Então, você não sabe se ele tem alguma situação oculta para ele resolver, se ele quer se despedir de alguém, se ele quer perdoar alguém, se ele quer pedir perdão para alguém, se ele quer fazer um testamento, se ele quer o que for, né? A gente não tem o direito de tirar esse direito das pessoas. Então, a pessoa tem o direito de saber, se ela quiser, tem, né? É claro que nós estamos falando de pacientes que sejam lúcidos, né, gente? Não é se é um paciente que não tem lucidez ou uma criança muito pequena, mesmo assim a criança tem modos da gente conversar com ela, né? Mas enfim, se o paciente entende, consegue compreender e quer saber, é nossa obrigação conversar, explicar, mesmo que a família não queira, né? Então, a mesma coisa, eu falei da questão da judicialização, né? Então, às vezes a gente escuta isso. Eu não aceito, eu processo quem contar. Eu nunca vi, gente, processo por falar a verdade, né? Existe crime quando você faz injúria, difamação, faz fake news, né? Isso pode ser passível de processo, mas verdade não, né? Então, ninguém vai ser processado porque respondeu ao paciente uma pergunta que ele fez sobre o seu estado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Próximo. E aí, pulando agora um pouquinho, né, dessa parte mais técnica, que é a comunicação da equipe com o paciente, o que nós, aqui fora da equipe, né, vocês que são os voluntários, como que a gente comunica com esse nosso paciente, né? Então, o que eu faço, o que eu digo e o que eu evito? Pode passar a próxima, por favor. Então, gente, quando uma pessoa recebe um diagnóstico desfavorável, receber o apoio de familiares e amigos é muito importante, né? Porém, é comum que essas pessoas queiram dar o suporte, mas não sabem como, né? O que eu faço para ajudar aquela pessoa? E uma dica muito importante é que, antes de mais nada, você, né, que quer ajudar, compreenda os seus sentimentos em relação àquela situação. Então, tem situação que a gente vai conseguir lidar bem, tem situação que a gente não vai conseguir. E tudo bem, a gente não é super-herói e vai dar conta de tudo, não, né? Mas tem que estar ciente de como as suas experiências podem afetar a forma que você reage, né? Assim você conseguirá lidar melhor com este momento, estará mais tranquilo para fazer uma abordagem para aquele paciente. Próximo. Então, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que está... E aqui, gente, nós estamos falando muito da terminalidade, mas não só da terminalidade, né? Que está naquele processo de doença crônica, né? Passar o tempo com a pessoa é o mais importante de tudo, né? Perguntar se ela quer falar sobre a sua experiência, deixar ela decidir o que ela quer falar e o tanto que ela quer compartilhar com você, né? Estar disposto a falar sobre suas experiências e permitir que ela compartilhe os seus medos, né? As experiências da pessoa e os medos da pessoa. Estar disponível para conversar
quantas vezes ela quiser, respeitar quando a pessoa precisa de espaço, né? Falar sobre, aqui eu coloquei câncer, mas da doença, né? Vamos chamar de doença. Falar sobre outras coisas além da doença, né? Então, uma coisa maravilhosa, né? Fala sobre o jogo de futebol, fala sobre a fofoca, apareceu um fato engraçado, fala sobre a notícia da televisão, fala sobre... Muda o foco, né? É uma coisa importante demais para a gente entender. E oferece assistência mesmo com pequenas tarefas. Então, quando a gente vai estar diante de uma pessoa, pode ser em casa, pode ser no hospital, às vezes você se sente inútil porque você não conseguiu, às vezes, ter uma conversa boa com aquela pessoa, mas quando você oferece assistência para pequenas coisas, né? E às vezes o que a pessoa precisa naquele momento não é de uma conversa, é de alguém que vá lá no supermercado para ela, porque ela não está conseguindo sair, e compra ali uma coisa que ela está precisando, né? Então, isso é uma dica importante. Próxima, por favor. O que dizer, né? Então, sempre perguntar como a pessoa está, perguntar sobre se ela quer falar sobre aquele assunto, que pode ser doença ou outro assunto qualquer, né? Perguntar sempre se você pode fazer algo para ajudar. Às vezes, a gente não vai saber o que dizer, né? No momento mais difícil, no momento que a pessoa está muito triste, está muito angustiada. Às vezes, a gente não sabe o que dizer, mas a gente pode dizer que a gente sente muito pelo que ela está passando e que não sabe o que dizer, mas que ela pode contar com você, né? Diga que sente muito pelo que ela está passando. Isso aí já pode ser de grande ajuda, né? Ofereça-se para ouvi-la, de novo, sobre o que ela quiser, seja da doença, seja de outras coisas, né? Seja das angústias familiares. Coloque-se à disposição para ajudá-la no que for preciso, novamente, né? E isso eventualmente pode acontecer, né? Você tocar num ponto que a pessoa não queria falar e ela se sentir mais triste, se sentir incomodada, peça desculpa se você sentir que disse algo errado e volte lá para o começo. Pergunte como você pode ajudar. Próxima. E o que evitar, né? Também eu acho que são dicas, gente, que nós todos fazemos isso, tá? Todos. Com os nossos amigos, com os nossos familiares, mesmo os profissionais de saúde, a gente dá essas gafes, né? Que a gente chama, a gente dá essas bolas fora, sempre assim. Mas a gente precisa se policiar para que isso ocorra o menos possível, né? Menos vezes que a gente puder. Então, o que eu devo evitar? Evitar comparar a situação dela com de outras pessoas, né? Cada um é de um jeito. Então, não adianta nada você falar, fulano tinha esse mesmo problema que eu sei e melhorou, tá ótimo. Fulano tinha esse mesmo problema que eu sei, mas ele não resistiu, não. Né? É uma coisa completamente inadequada. Porque se você fala que o outro teve o mesmo problema e já morreu, ela fala, nossa, agora que eu tô ruim mesmo. E se você fala assim, nossa, fulano tinha o mesmo problema, está ótimo, e ela não está vendo melhora no quadro dela, ela se sente impotente diante daquilo, né? Evite falar nas generalidades sobre ações de recuperação e sobrevivência ou minimizar a situação. Então, o que é isso? Não, bobo, isso não é nada, não. Amanhã você tá boa. Ih, não, você vai passar por essa, certeza. A gente não tem essa certeza, né? Tente não mostrar falso otimismo ou esperança. Gente, eu não estou dizendo para a gente ser sempre chato e sempre pessimista. Não é isso, né? Mas, às vezes, as palavras que a gente tem boa intenção, elas não são bem recebidas pela pessoa em determinados momentos, né? Então, a pessoa está ali nos últimos momentos de vida, nas últimas horas, muito desconfortável, já com todos os sintomas da fase final, e você chega lá para a família e fala assim, não, ela é guerreira, ela vai sair dessa, ela vai melhorar. Eu sei que é no intuito da ajuda, né? Mas às vezes a gente tem que ter cuidado com isso. Mesma coisa, evitar linguagem que faça com que a pessoa se sinta culpada. Por exemplo, você não desiste, não. Você pode vencer. Luta, não entrega os pontos. Não faça isso.
Por quê, gente? Isso não é uma coisa que depende da pessoa, né? Então, ela não está na fase final do câncer porque ela entregou os pontos. Ela está na fase final do câncer porque aquele câncer, aquela doença, evoluiu a um ponto que não tem tratamento, que o organismo dela não está resistindo mais. Mas não é porque ela desistiu, né? Então, isso é uma frase de muito impacto, né? Evite mencionar novidades terapêuticas ou curas alternativas sobre as quais você tenha lido. Então, gente, isso é uma situação, uma coisa muito delicada. Na 90% das vezes a pessoa que faz isso quer ajudar, né? Mas não fale isso para a pessoa. Se você tem dúvida de, olha, eu li isso aqui, um tratamento a respeito, discute com o médico da pessoa, né? Pergunta, olha, isso aqui tem validade, isso aqui é bobagem, isso aqui tem alguma evidência científica, né? Porque isso também traz falsas esperanças. E é claro que a gente faz isso na melhor das intenções, né? Mas é muito comum, às vezes, a pessoa falar assim, eu li que tem um chá da folha do capim-santo que cura o câncer. E aí, lá no vídeo, eles falam que a indústria farmacêutica que não quer deixar a gente saber disso. Pois, gente, se achar a folha do capim-santo que cura câncer, a primeira coisa que a indústria farmacêutica vai fazer é uma plantação de capim-santo, fazer o remédio capim-santo, vender por milhares de dólares o capim-santo e fazer a maior propaganda do mundo que eles acharam a cura, né? Então, quando a gente vê uma coisa assim, muito irreal, né? E se você tem muita dúvida e acha que aquilo pode ajudar, pergunta para alguém da equipe de saúde, né? Discute isso com o médico da pessoa, ele vai falar o que vai ter indicação, o que não vai, mas não chegue para a pessoa com essa cura milagrosa, né? Porque a gente sabe que ela não existe. Evite mencionar a religião na conversa. Isso também é um assunto polêmico, porque a maioria das pessoas que menciona essa questão religiosa, é claro, gente, que faz isso na intenção de ajudar. Mas, primeira coisa, deixe o paciente manifestar isso. Porque ele pode ter uma crença, uma religião, uma religiosidade igual à sua, ele pode ter uma completamente diferente da sua, ou ele pode não ter nenhuma. Então, se ele tem uma crença igual à sua, ou parecida com a sua, isso para ele é uma coisa importante, e ele fala para você que fazer uma oração, que fazer uma reza, que ter uma bênção do padre, que ter uma conversa com o pastor, que ter qualquer coisa nesse sentido, que isso é uma coisa que faz bem, você também acredita nisso, você pode proporcionar. Você acha que é importante para você fazer uma oração e ele também, vocês podem fazer isso. É ótimo nessa maneira. Mas se a gente impõe a nossa crença, que é às vezes uma coisa diferente, tem um rito completamente diferente do nosso, às vezes é uma coisa que a gente nem conhece, né? É uma religião que não é comum para a gente, então a gente não sabe como é que são os ritos. Então, a gente não deve manifestar isso, né? Deixa a pessoa manifestar, e se você puder ajudar nesse campo, né, vai ser uma coisa muito bem-vinda. Mas se não é da vontade da pessoa e a gente quer impor, porque a gente acha que vai ser uma coisa boa, né? Não, isso não deve ser feito, tá? Não fale com as outras pessoas sobre a doença daquele paciente, né? É o doente que conta o que ele quiser e para quem ele quiser, né? Então, nós estamos numa cidade que não é mais uma cidade pequena, mas vira e mexe a gente se esbarra com o conhecido, né? No hospital, né? Nesse âmbito aí do projeto. Então, a gente nunca, né, vai dizer para os outros sobre a situação daquela pessoa. É o dono da situação que conta, né? E a gente evita, né, impor a nossa opinião sobre tratamentos e cuidados, né? Isso volta lá naquela parte que eu falei para vocês. O paciente que é bem orientado e sabe sobre sua doença, ele que decide sobre tratamentos, cuidados e decisões de final de vida, né? E quem decide é o paciente. Ele pode se pedir nossa opinião, a gente dá a nossa opinião, mas a gente nunca impõe, né?
Próximo. Então, gente, para concluir isso tudo, né? Algumas frasezinhas para a gente resumir esse tanto de coisa aí. Então, para a gente entender, a comunicação, ela é fundamental nos cuidados paliativos, pois permite a construção de uma relação de confiança e apoio entre os pacientes, familiares e profissionais de saúde. A comunicação aberta e honesta permite que os pacientes e suas famílias compreendam a sua condição e as opções do tratamento. A comunicação bem feita alivia o sofrimento. A comunicação empática e sensível pode ajudar a aliviar o sofrimento emocional dos pacientes e da família. A comunicação fortalece os vínculos familiares. Então, por isso que não pode ter conspiração do silêncio, né? A família desempenha um papel importante nos cuidados paliativos e a comunicação é fundamental para estreitar os laços entre os envolvidos. Evita sentimentos de culpa e fracasso, né? A comunicação ajuda a todos a aceitar que a morte é parte do ciclo da vida. Reconhece e acolhe as necessidades. A comunicação empática permite reconhecer e acolher as necessidades dos pacientes familiares. Próximo. E aí, gente, só para terminar, né? Essa fotinha aí, a Cecily Saunders, que é a fundadora, né, dos cuidados paliativos, é a inglesa que fez todos os conceitos, todas as formulações do que a gente sabe hoje que é o cuidado paliativo, né? Que ela tem uma frase muito bonita, que ela fala que o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida, né? Então é uma frase muito importante para nós do cuidado paliativo, né? E lembrando agora que o próximo mês, o mês de outubro, é o mês que a gente comemora, né, o mês dos cuidados paliativos, tá? Então, eu agradeço a atenção, né? Peço desculpas pela demora, mas eu sou faladeira mesmo. E se alguém tiver uma pergunta, estou à disposição. Eu tenho muitas perguntas. Não Pode sei, falar. não sei se ia ter mais tempo. Mas o intuito do projeto Alopes é capacitar os leigos para exigirem os cuidados paliativos. O leigo tem que conhecer o que é o cuidado paliativo. Então, vamos pensar. Eu estou com meu filho doente. Como eu exijo? Eu peço para você a informação certa. Porque o profissional não está preparado. Então, ele fica me enrolando. Ele fica usando tratamentos Eufemismos. fúteis, É inúteis. isso. E eu fico esperançada, às vezes fico chorando, fico ansiosa. Então, eu quero que você nos ensine como exigir para o profissional que seja honesto. Isso não tem, Paula. Quem dera tivesse uma ferramenta para o leigo, igual a gente tem, né? Lá Vamos eu criar. mostrei o Spike. Mas não tem uma receita. Mas eu acho que quando. Mas eu acho que às vezes, eu vou te falar o meu ponto de vista. Às vezes as pessoas também têm dificuldade em perguntar, porque tem dificuldade. A gente não gosta de má notícia, não. Né? Então, o que eu não sei, eu não sofro por aquilo. Então, às vezes, é muito difícil quando a gente faz perguntas claras, da gente não. Se o paciente. É o que eu falei, eu não posso ter a conspiração do silêncio. Então, se o paciente ou familiar me faz perguntas diretas e claras, habitualmente, o profissional vai responder de uma maneira mais clara. Se aquele paciente contorna a situação e vai comendo pelas beiradas, o profissional também vai comendo pelas beiradas. Então, a gente tem essa dificuldade, as duas coisas. A gente tem a dificuldade de sentar e falar a coisa certa, mas a pessoa também tem a dificuldade de perguntar. Ouvir a má notícia é ruim para todo mundo. É ruim para quem dá e é ruim para quem ouve, obviamente, né? Então, eu acho que a gente, né, o leigo, estou falando do leigo, ele deve ser direto e perguntar, né? Agora,
eu acho que nós temos que brigar, Paula, pelas duas coisas, para a gente ter o paciente mais informado, né, e que possa discutir isso nesse nível que você está falando, mas a gente tem que brigar pela formação dos profissionais, né? Então, essa do tratamento fútil, muitas vezes, é a alternativa que o profissional aprendeu, né? Você deve ter visto aí nessa sua jornada de aprender o cuidado paliativo. Muito. Você deve ter visto várias figurinhas que a gente vê engraçadinhas assim na aula, né? Que é o paciente até dentro do caixão recebendo soro, transfusão, né? Que é um modo de chocar as pessoas, falar assim, vai ter uma hora que vai ter que parar. Mas às vezes a gente não aprende isso. Então a gente tem que lutar pelas duas coisas, para o profissional ser treinado em cuidado paliativo e para o paciente ser treinado em questionar com franqueza o que ele quer saber. Eu acho que tem as duas coisas. É por isso que nós, no projeto, estamos aí falando, Isso você aí. tem que aprender, vamos perder o medo, você tem que exigir, é um direito. Uhum. E eu fico tão brava quando o médico dá o cardápio. Só mais está ruinzinha. Você escolhe, podemos colocar o antibiótico e prolongamos uma Isso. semaninha. Ou você tira o antibiótico e esperamos. Eu falo, meu Deus. Isso é uma comunicação inadequada, né? Então, Eu cabe acho ao cruel. eu não chego para um paciente que está lá com apendicite no pronto-socorro e falo assim: você quer operar sua apendicite ou você não quer operar sua apendicite? Eu chego para ele e falo: olha, é apendicite, o tratamento é cirurgia, nós temos que fazer essa cirurgia o mais rápido que for possível. Não sou eu que estou dando a diretriz do que vai fazer? Ela tem que ser assim, não é que eu estou impondo, sendo grossa, não é nada disso. Mas quem define o que vai ser feito de técnico? Então, o paciente chega lá para mim no pronto-socorro com infecção urinária. Eu pergunto para ele: qual antibiótico você quer? Você quer um antibiótico tal, um antibiótico B ou um antibiótico C? Não é ele que escolhe. É eu, com o meu conhecimento técnico, que penso: para esse paciente com essa doença, desse jeito, o melhor antibiótico é o X. Eu vou dar o X. Então, eu tenho que ter a mesma coisa. Para a Dona Maria, lá que eu dei o exemplo, para a Dona Maria, eu não decidi que ela ter cuidado paliativo vai ser melhor do que eu entubar, do que eu levar para UTI, do que eu fazer isso, do que eu fazer aquilo. Então, é uma decisão que eu tomo e comunico com a família. Vai ter alguma vez, vai ter discussão, confusão, família não aceitar? Vai. Isso vai acontecer. Mas eu afirmo para vocês, 90% das vezes, a boa conversa faz aquele processo fluir mais tranquilo. Aqui tem uma pergunta da Cíntia. Doutora Flávia, quando o diagnóstico diz respeito às demências, deve ser dito ao paciente? Se o paciente pergunta, sim. Sabe por quê? Porque a demência, principalmente, hoje o paciente pode estar com quadro inicial de demência, mas ele ainda pode tomar algumas decisões. E enquanto lhe resta alguma lucidez, existem decisões que são importantes. Isso que eu falei. Então, ele precisa resolver uma questão financeira, ele precisa resolver uma questão familiar. Hoje, se no meu julgamento eu achar que ele tem condição disso, e ele me perguntar, eu acho que tem que falar, porque pode ser que daqui 2 anos ele não tenha a menor lucidez mais e você perdeu uma chance daquilo resolver. A demência, principalmente, olha como que é engraçado. Às vezes a gente pensa num diagnóstico de câncer, o que habitualmente acontece? O meu físico vai piorando, mas não necessariamente a cabeça. Eu digo assim, a memória, a consciência, é habitual que esses pacientes, até chegar próximo à terminalidade, tenham o juízo perfeito. Vamos brincar assim, né? O juízo perfeito.
Então, esse paciente tem tempo, quando ele vê sua piora clínica, né, de fazer esses processos que nós conversamos. O paciente com demência, não. Às vezes ele está muito bem fisicamente, mas ele vai, com o tempo, perdendo a sua lucidez. E é o mesmo raciocínio. Eu impedi ele de fazer coisas, tomar decisões, fazer projetos, passar a casa para o nome de não sei quem, fazer o testamento, fazer isso, enquanto lhe restava alguma lucidez. Então, eu acho que se o paciente pergunta e quer saber, precisa. Alguém tem mais perguntas? Deixa eu ver. A gente falou, obrigada, doutora Flávia. Por nada. E por isso, na primeira aula, nós falamos sobre a escola da vida. Eu falava com os voluntários. Como é importante você ter a morte, não aqui na frente, porque seria doentio, nem atrás, porque você esquece da sua limitação. Tem que ter ela aqui, para que você, se tiver uma demência, um câncer, sei lá o que for, você vai ser um dono do seu capítulo, um dono da sua biografia. Aí que parte a importância de perder o medo. Para que quando alguém estiver no hospital, você vai perder o medo de perguntar, o medo de reclamar, de exigir. Eu estou grata, doutora Flávia, porque você... Oh, por nada. Eu tenho certeza que todas aqui estão abrindo seu olhar. Alguém quer falar alguma coisa? Estão todo mundo tímido hoje. Karine vai falar alguma coisa? Sobrinha, filha da irmã. Eu vou, Paulo, eu vou. Quero agradecer a Flávia pela aula maravilhosa, que Flávia é fonte de inspiração para mim, sabe? Flávia é uma pessoa muito querida, né, do coração, e eu acho que, assim, todos os médicos, igual ela falou, todos os médicos deveriam ter oportunidade de ser treinados para dar más notícias, né? Eu tenho uma experiência muito difícil, assim, de uma situação que eu tive uma comunicação de uma notícia difícil em uma situação extrema, que não tinha preparo nenhum, como diz a Flávia, não foi no ambiente ideal, foi dentro de uma UTI, né? Mas o médico foi de uma delicadeza, de um cuidado comigo, assim. Ele chegou com os residentes, né, para me falar sobre uma notícia difícil. Eles formaram uma roda na minha volta, assim, como se fosse uma cortina de proteção, de amor mesmo, para falar que não tinha mais jeito para minha irmã, que não precisava fazer mais intervenção cirúrgica. Eu achei que de um respeito, de uma dignidade, sendo que foi de um carinho, sendo que foi uma das notícias mais difíceis que eu já recebi da vida, mas eu nunca esqueço do olhar dele. E eu acho que ele queria ter me abraçado naquele momento, queria ter me confortado, mas pelo olhar dele eu vi, pelo corpo dele, a mensagem corporal que ele me passou foi essa, sabe? Assim, eu sei que eu estou te dando uma notícia difícil, mas eu vou estar aqui do seu lado. E depois ele era o neurologista clínico. E depois eu fui conversar com o neurologista, que era o cirúrgico, o cirurgião, né? Numa situação completamente ideal, numa sala fechada. Aí, na hora que eu falo para ele que eu tinha entendido que a gente não ia mais fazer intervenção cirúrgica, ele fala: quem falou isso para você? E era uma pessoa da equipe, né? E brigou muito comigo, falou que sempre tinha jeito, que tinha que intervir de novo, que tinha que fazer. E eu fiquei tão assustada com aquilo que eu falei assim: não, eu nem sei quem me falou, eu devo ter equivocado. Voltei atrás para não ter mais conflito dentro da própria equipe. E aí o desfecho: fez nova cirurgia e ela morreu em alguns dias, né? Então, assim, o tanto que é importante saber comunicar e saber parar também, né? E às vezes a família entende, o médico não entende, porque ele não entende esse processo. Tem algum momento que é o momento de não investir mais, de entender, de deixar a morte acontecer, de parar aquele processo de sofrimento, de facilitar para a família e para a pessoa, quando a pessoa não tem mais condição de decidir.
né? Então, é tão esclarecedor, assim. Eu sei que ele tomou essa atitude porque ele também não tinha esse conhecimento, ou então não tinha humildade, capacitação, não sei o que é, não sei. Mas, assim, é difícil ter médicos como Flávio, né? Então, o que eu Obrigada. queria é que o mundo tivesse mais pessoas como você, né? Para que evitar sofrimentos desnecessários. Viu? Muito obrigada, Flávio. Obrigada, Karina. Mais um comentário. Boa noite. Nós que estamos iniciando neste tema, ficamos inseguras do que podemos ou não falar sem dar falsas esperanças e, ao mesmo tempo, tentar ser positiva. Como achar esse equilíbrio, doutora? Quero acolher da forma correta, medir as palavras, e é muito difícil. Estamos acostumados com os termos força, guerreiro, você vai se curar, tudo vai bem. Mas é isso, gente. E é uma coisa que a gente fala muito mesmo, né? Às vezes, até em várias situações, às vezes você não quer comer, e você fala, mas tem que comer, porque senão você não vai melhorar. E é essa coisa, ele não vai melhorar de jeito nenhum, né? E às vezes a pessoa não vai se curar, né? Então, às vezes, a gente vai ter a mesma atitude positiva, mas a gente troca a palavra. Em vez de falar assim, ó, não desiste não, força aí, você vai se curar. A gente pode trocar, falar assim, aqui, ó, eu tô aqui para o que você precisar. Eu tô aqui do seu lado para qualquer coisa. Se daqui a pouquinho você tiver com força, vontade, quiser passear no shopping, nós vamos. Se você não tiver, quiser ficar deitada aqui em casa, eu te faço companhia, né? Então, não é que a gente não vai ser otimista, né? E é isso que eu falei, gente. Essas palavras, elas são comuns para nós. E vira e mexe, eu me pego falando isso também, né? Não, que isso aí, ó, que bobagem, amanhã você está em pé. Mas é falso, né? Então, às vezes, é a gente trocar a palavra. A gente fala assim, força, você vai se curar? É falar assim, olha, eu estou aqui para você precisar. Se você estiver se sentindo melhor e quiser sair para dar uma volta, nós vamos. Mas aí você não precisa falar, você tem que levantar porque nós temos que ir lá tomar aquele sorvete que a gente combinou, eu sei que você dá conta. E a pessoa não dá conta, né? Então, às vezes, é falar, eu estou aqui do seu lado, se você se sentir melhor, e amanhã tiver com mais força, e quiser ir lá no sorvete, a gente vai, né? Obrigada, doutora. Então, eu acho que por hoje foi muita informação. Vamos deixar todo mundo assimilar, mastigar e fazer parte, né, do seu aprendizado. A próxima aula promete também ser maravilhosa igual essa. Vamos ligar as câmeras para tirar uma foto? Coloque seu sorriso mais bonito. A Juliana falou que não viria e veio, que bom. Então vamos, gente. Vamos fazer din. 1, 2, 3 e... Deu. Muito obrigada a todas. Obrigada, doutora Flávia, mais uma vez. Por nada, foi um prazer. A gente se vê semana que vem, então. Beijinhos. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.